Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Que saudade estar aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Que bom estar aqui, podendo mandar uma mensagem de paz, amor e esperança. E esse programa hoje foi feito com muito amor. Estava eu em casa, pensando no tema deste programa, com uma convidada tão especial, depois eu vou falar dela para vocês. E aí eu tive uma inspiração para falar sobre um tema que chama identidade. Nossa, Lígia, mas o que é identidade? Então fui lá procurar no dicionário o que é identidade. Vamos juntas saber o que é? Identidade. Identidade significa qualidade do que é idêntico, ou seja, conjunto de características que distingue uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. Uau! Eu venho nesse programa te dizer uma coisa. Você, mulher, que está aí do outro lado, você é única. Não existe ninguém igual a você. Oi? Como assim? No mundo de comparação, meu amor, eu venho te dizer que você, mesmo se você é irmã gêmea de alguém, Deus te fez de uma forma única. Ele sonhou, planejou com você. A sua digital não tem igual a de ninguém. É isso mesmo. Mas Lígia, por que você está dizendo isso? No mundo de hoje, o que se coloca em xeque é de fato quem é você. Às vezes as coisas acontecem na sua vida, na sua trajetória, muitas coisas. E o que é colocado em xeque é quem é você. Quem é você por você só. Quem é você cuidando da sua casa? Quem é você cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos? Quem é você cuidando do seu marido? A sua identidade é questionada. E deixa eu te falar, você é filha. Filha de quem? Filha do Deus do Altíssimo. Ah, Lígia, lá vem você com esse papo de novo. Sim, você é filha do Rei. E eu vim aqui neste programa te dizer que como filha do Rei, não importa qual seja o seu defeito, qual seja o problema que você pensa que tem, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele financeiro, ou seja ele de não ter sido criada por uma mãe, por um pai, o que tenha te acontecido, nada apaga o sangue real que corre nas suas veias. Uau, Lígia, mas como assim? Vou te contar uma breve história. Lá na Bíblia tem a história de um homem chamado Mefibosete. Se você quiser saber mais sobre essa história, abre lá em 2 Samuel e você vai saber dessa história. Ele era neto do rei Saul. Saul perdeu a guerra e Mefibosete saiu fugido. A sua babá, naquele tempo, pegou Mefibosete correndo e saiu com ele para um lugar chamado Lodebar, que é um lugar conhecido como lugar do esquecimento. Por que ela fez isso? Porque todos os parentes do rei Saul iriam ser mortos e ela queria salvar aquele garoto. E ele caiu e ficou manco. Mefibosete foi criado naquele lugar como uma pessoa que não tinha posses, como uma pessoa desconhecida, como um aleijado, como alguém que não tinha valor. Passado muitos anos, rei Davi assume o reinado. E Davi tinha uma promessa com Jonatas, que nada menos, nada mais que o pai de Mefibosete. E mandou alguém procurar os descendentes de Saul. Quando descobriram que havia sim um filho, o filho de Jonatas, o seu amigo querido Mefibosete, e encontraram ele lá em Lodebar, no lugar do esquecimento, onde pessoas viviam para ser esquecidas. Aí Mefibosete chegou lá diante do rei Davi, com muito medo. Ele pensava que ia ser morto, gente, dá para acreditar? Chegou diante do rei Davi, se prostrou no chão e falou: o que o Senhor quer? Estou aqui, um filho, simplesmente alguém que não passa de um cão morto. Veja só, Mefibosete
se enxergava como um cão morto. Só que Mefibosete, nada mais, nada menos, era alguém da realeza. A história de Mefibosete me traz uma reflexão. A sua dor, a forma como ele foi criado, a forma como ele se via, o fez a viver na escória, o fez viver na escassez da sociedade, sabe por quê? Porque a sua identidade foi colocada em xeque. Nem ele mesmo aceitava a identidade de realeza. E aí Davi, depois que viu Mefibosete lá olhando para o chão, se chamando como um cão morto, falou: ei, eu não quero o seu mal, levante, eu vou restituir tudo aquilo que você tinha perdido. Todas as suas terras, tudo que é da sua descendência, do seu avô Saul, do seu pai Jonatas, é tudo seu agora. E ainda tem mais, todas as suas refeições, você vai sentar à mesa comigo, vai comer comigo. O rei Davi estava dizendo: você é muito importante, então quando você for comer, você come comigo. Sabe o que Davi dizia? Eu quero que você aprenda o quanto você é importante. Eu quero que você aprenda o quanto você é real. Eu quero colocar novamente em você a sua identidade de real, de filho da realeza. Mulher, não deixe nada minimizar o seu valor. Seja lavando uma louça, seja fazendo uma cirurgia, não importa o que você faça, nada muda quem você é. O ser é independente do que você faz. No mundo de hoje, as pessoas confundem o fazer com o ser. E o meu convite para você hoje é o ser. Só seja. Seja filha amada do Rei. Ele está aí te convidando neste programa para experimentar, experienciar, sentar à mesa e ser filha. Experienciar um convite para sentar no colo, chorar, ouvir os conselhos que ele tem para te dar, mas sem se preocupar com seu desempenho ou se preocupar se você vai dar conta ou não, porque ele vai te ajudar. Sua família, a sua casa, o seu legado, ele segura na sua mão e te ajuda até o fim. Tá bom, lindeza? Vamos juntas? E eu quero agora que você vai lá, tome uma água, respire fundo, porque depois do intervalo nós vamos ter uma entrevista maravilhosa com a nossa linda Aninha do blog Nossa Casinha. Vai contar um pouco da sua história e se hidrate, meu amor, falando um pouco sobre identidade. Te espero, hein? Tchau! E nós voltamos então, meninas, tomam água, é muito importante hidratar. Hidrata de dentro para fora, hidrata pele, cabelo, unha. Estamos aqui com a nossa linda convidada. Aninha, obrigada por você vir neste programa, sentar nessa mesa, preparada com muito amor para você. Tá linda, por sinal. Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite. Ah, que delícia. E eu quero conhecer um pouco a sua história, as meninas aí também. Blog Nossa Casinha, né? Isso. Então você é uma digital influencer. Conta pra gente como que é digital influencer, essa profissão aí, que é uma profissão atual, mas você já faz isso há muitos anos, não é? Sim, muitos anos. Eu comecei na internet com um blog, não tinha ainda as redes sociais. Ah, sim. Então eu criei o meu primeiro blog, deve ter uns 10 anos Olha atrás, só. tem um bom tempo. E nele eu escrevia poesias, eu gostava de escrever os meus textos, as minhas coisas. Ai, que legal! Aí depois eu fui conhecendo todo esse universo da internet que era muito novo para mim. E muito diferente do que é hoje, não é? Sim, muito diferente, era bem diferente. Naquela época eu acho que tinha de rede social, acho que era só Orkut, gente. Entreguei a idade praticamente. Uau. Agora, né? Tinha o Orkut e aí eu criei esse meu primeiro blog. Depois eu passei para moda, beleza, para falar sobre esse universo de moda. Aí você e beleza. escrevia. O blog é tipo um site, é isso? Sim, como um site.
E podia colocar foto também, mas era mais escrita, eu focava mais na escrita. E você gosta de escrever assim? Muito. Ai, que legal, acho Muito. tão lindo a pessoa que senta e discorre o pensamento escrevendo. Eu escrevia muito mais. Esses dias eu estava vendo um texto meu antigo, aí eu olhei e falei, gente, foi eu mesma que escrevi isso aqui. Porque eu escrevia muito mais. Hoje em dia eu não tenho tanto tempo. Sabe quando a vida acaba se tornando tão corrida que parece que você não sente muito? Aí não consegue colocar muito para fora, o que não é muito bom, né? Vamos combinar aí que não é muito bom. É verdade. Mas acaba acontecendo com essa correria. Mas antes eu sou uma pessoa muito noturna, então durante a noite, a madrugada era quando eu mais escrevia. Vem os insights, as inspirações. E aí o blog foi acontecendo, você foi escrevendo e sempre chamou blog Nossa Casinha? Não, passou por várias mudanças. Meu primeiro blog, acho que o nome que mais ficou, acho que era assim, Enquanto a Vida Ainda Há Esperança. Ai, que coisa mais linda. Porque eu falava muito sobre os meus sentimentos. E naquela época eu tinha muitas dores. Nossa, eu amei esse nome. É. Enquanto a Vida Há Esperança. E ali eu colocava pra fora todas dores. as minhas dores. Eu tinha uma necessidade, sabe, de ser ouvida. Eu queria muito falar e ser ouvida. E na vida real eu não tinha essa oportunidade. Então você colocava no blog? Sim, colocava tudo lá. E aí, esse foi o primeiro. Aí depois, quando eu fiz o de moda, de beleza, que eu conheci todo esse universo das blogueiras, que era apaixonante. Aí o meu intuito com o blog era mostrar que mesmo com as dificuldades, com a baixa renda, era possível também estar ali bem arrumada, bem vestida, eu gostava. E eu adoro ver suas lives cozinhando, porque eu falo particularmente para as meninas, né, as donas de casa. Inclusive, tem muitas que falam, ai, Lígia, pelo amor de Deus, vou arrumar a casa bem arrumada, não sei o quê. E eu vejo você fazendo as lives cozinhando, tá vendo? Ela faz janta toda arrumadinha também, porque a gente pode estar bem arrumada, ajustada dentro do nosso lar também, Sim. né? Eu falei, acho que foi ontem que eu gravei um stories, eu falei que por conta da correria eu já levanto, já acordo trabalhando, fazendo as coisas, tava de pijama ainda. Aí eu falei, não é bom ficar assim, né? Mas acontece muitas vezes que eu fico diante da correria. Aí uma seguidora me perguntou, Ana, por que não é bom? Aí eu expliquei para ela, amiga, quando a gente levanta, lava o rosto, se arruma, coloca uma roupinha, já dá uma energia diferente. É para o nosso corpo, o nosso organismo psicológico entender, né, os comandos que a gente está ali para a vida. É os gatilhos mentais que Exatamente. O pijama já não... O pijama é aquela coisa do tipo, tô no relax. No meu caso, tá? Como eu passei pelo Covid, era o look... O look do dia era o pijama. O pijama. O meu é roupão. Adoro o roupão. Adoro o roupão. Nossa. Então é aquele look do tipo, não vou produzir, não, sabe, um dia assim que... Se você quer ficar um dia de pijama, então você entendeu que aquele dia você não vai produzir, tá tudo bem, é a sua escolha. É, tipo isso. Apesar que eu produzo de pijama, mas você é produtiva. Mas assim, o ideal é que a gente fique mesmo, é gostoso se arrumar, ficar apresentável, ajeitadinha em casa, porque a gente tem aquela roupinha de usar dentro de casa. Sim. Né? Mas eu gosto bastante desse universo da moda, da beleza. Aí escrevia lá também. Aí chamava blog Felinas na época, porque eu gostava muito de gatinhos. Que e eu legal. tinha uma gatinha quando eu era criança, então Felina ficou nesse sentido. Dos gatinhos, né? Entendi. Até a minha logo tinha um gatinho antes. Só que aí eu precisei parar o blog nessa época, porque eu tinha 3 filhos, precisava trabalhar, naquela época não dava dinheiro, né? Não dava para viver, né? Entendi. As blogueiras de São Paulo, as maiores, já viviam disso, que era o meu sonho, que era o que eu amava, né? Tá ali para inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas, falar sobre o que eu gostava e poder viver com isso. Mas não foi a minha realidade. Aí eu parei. Aí tive que trabalhar. Fui trabalhar ainda muito puxado para esse ramo da moda, sempre colocando as coisas do meu blog, porque eu gostava bastante, né? Legal. E aí você trabalhava em lojas? Lojas. Ai, que legal. O meu primeiro emprego que veio através do meu blog foi para montar vitrines. Legal. Porque daí, no caso, eu estava sempre... hoje em dia não De muito olho, mais, né? tá?
Olha, amigas, hoje em dia eu não tô muito assim na moda, não. Muda, né? Vai mudando. Sim. São estações da vida, não é? Os meus gostos hoje, eles são diferentes. Apesar que eu gosto ainda, quando eu vejo alguma reportagem sobre desfile, São Paulo Fashion Week, essas coisas, eu gosto, prende minha atenção. Mas não é mais o meu foco. Aí eu fui, como eu vivia bem inteirada nessas coisas sobre tendências e tudo mais, eu fui para fazer a vitrine. Fazia a vitrine de loja, depois trabalhei em outras lojas. E aí, quando que foi pro Instagram? Aí, depois, quando eu conheci o Tom, meu marido, quem me segue lá no Instagram já tá mais acostumado com ele, Tom, né? O seu super mega assessor. Meu ajudante, meu faz tudo, meu faz tudo lá. O meu estresse diário também, né? Vamos frisar isso aí. O estresse. Quando eu conheci ele, eu falei pra ele do blog e ele achou o máximo. Que legal. Aí ele, por que você não volta? Por que você não faz? Aí eu ainda falei pra ele, olha, eu sou muito apaixonada por isso. E aí eu fico um pouco viciada. Eu sou um pouco viciada em trabalho. Então pode ser que eu fique muito no computador, muito no celular. Talvez você não vai gostar e tudo mais, né? Ele, não, faz sim. Ele te apoiou. Ele apoiou, sim. Aí eu voltei pro Facebook, que eu tinha a página do meu blog. Eu tentei voltar pro blog. Mas já era uma outra fase. Era uma outra fase. Eu me cobrei um pouco. Mas então, você segura um pouquinho? Sim. Meninas, bora tomar uma aguinha, tá interessante, não tá? Então, Lídia, tomar água de novo. Sim, vamos tomar água de novo, porque o Edilson já disse, querida. E o Edilson é quem manda aqui, né, Edilson? Bora tomar uma água. Esse papo tá muito delícia, gente. É um privilégio estar aqui com a Aninha. Ela é muito... eu ia falar muito delícia. E você é muito delícia de estar conversando. Então, você é nessa coisa do Facebook, mas não era mais essa proposta, né? Eu tava, como eu estava falando, eu acabei me cobrando um pouco, porque eu queria voltar para o blog. Mas eu não tinha mais a conexão. Sabe? Eu já estava numa outra fase. Então, eu voltei para a página do Facebook, que foi quando eu estava vivendo a fase da maternidade, né? Então, já mudei de novo, né? Você veja, os textos, a moda, e agora era a maternidade. E aí, eu vivi intensamente essa fase da maternidade. E nessa fase, a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande. E Deus, Ele trabalhou na minha vida de uma maneira incrível, que por mais que eu sempre tivesse tido uma conexão com Deus, que eu tivesse sido dependente dele, quando eu vivi essa fase eu falei, eu nunca tinha vivido algo assim com Deus. Que Deus, ele falava comigo em tudo, em todas as partes. Se fosse esse bichinho, Deus falava algo comigo, Ele fazia eu me recordar de algo do passado. Nossa, e ele me ensinava, em tudo Ele me ensinava. E eu fiquei assim, teve uma época que eu falei, Senhor, eu não sei por que está acontecendo tudo isso. Porque o meu sonho era ser mãe de menina, o meu sonho era viver um casamento e como que eu estava vivendo, mas as dificuldades estavam muito grandes. E eu era uma pessoa assim um pouquinho explosiva, né? Eu te entendo. A gente se entende. A gente entende. Uma coisa assim meio... Eu já tinha passado por um relacionamento abusivo, já tinha passado por tanta dificuldade. Então eu falei, mas eu não quero desistir, eu não vou desistir. E as dificuldades, elas iam aumentando, sabe? Mas ao mesmo tempo Deus colocava uma paz tão grande no meu coração. E aí eu vivi a dificuldade financeira de uma maneira inesquecível para mim. É inesquecível. E aí eu transformei tudo em amor por essa fase. E aí eu colocava tudo ali nas redes sociais, eu queria inspirar as pessoas, eu queria mostrar que era possível. Se você não tem condições de decorar o quartinho do seu filho, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque vai dar certo, porque tem jeito. Nossa, sabe? Que era lindo. Isso que eu queria passar para as pessoas, para que elas não se abatessem diante das dificuldades. Uau! Porque a gente sonha, né? A gente tem muitos sonhos, mas às vezes
o que Deus tem para fazer na nossa vida não é naquele momento. Antes Ele precisa nos preparar, nos fortalecer. Já vou ficar emotiva porque eu sou dela. Somos juntas. Eu já choro. Juntas. E aí, chegou um dia que eu desisti. Uau. Porque eu queria poder dar coisas melhores para minha filha. Eu queria viver, eu queria me sentir útil, porque o trabalho, ele traz isso pra gente. Né? Quando a gente é remunerado, a gente se sente útil. Sim. E eu não estava, porque eu entregava a minha vida toda ali, mas o retorno financeiro não vinha. E aí a Mariana chegou numa fase também que eu queria postar lookinho do dia dela e a gente não tinha condições para comprar roupa, para comprar sapato e tal. Aí um dia eu falei pro Tom, eu vou desistir. Ele, mas agora você vai desistir, né? Vamos. Eu falei, amor, a gente não tem condição financeira para ser... Eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer as coisas, eu não tenho. Falei, faz um Instagram aí para mim que eu vou postar só o que eu tenho vontade agora. Eu não vou mais focar em trabalho. Eu vou fazer só o que eu quiser. Uau. E nem vou aparecer. Porque eu acho que Deus tinha um propósito muito grande comigo em relação a essa coisa de aparecer. Nossa. Eu acho que primeiro Ele queria que eu me diminuísse. O ser. O ser. É você. É ser a Aninha. Exatamente. Uau, que lindo. Eu não conhecia essa parte. Eu precisava saber quem eu era de verdade. Muita coisa que Deus tinha para fazer, né? Então, eu falei para ele, faz aí para mim. Aí ele fez o Instagram. Aí ele falou que nome que a gente vai colocar, que ficou o blog Nossa Casinha, né? A gente tinha um comércio nessa época, tinha uma loja e a gente estava sem carro. Então a gente vinha de ônibus, ia trabalhar de ônibus, voltava de ônibus. Meu Deus, que história linda. E sempre quando chegava no portão, quando eu estava chegando próximo de casa, a Mariana bebezinha. Porque a Mariana, ela ia para a loja com a gente desde recém-nascida. E aí ela já estava impaciente. Na época de Natal, nossa, chegava em casa meia-noite, porque o ônibus faz um tour pela cidade, entendeu? Eu já conheci a cidade. ponto tal que para. E era até no andar de ônibus, Deus trabalhava no meu coração. Deus foi me trabalhando. Eu fui percebendo realmente o quanto eu precisava me diminuir, me tornar mais humilde, que eu já achava que eu era, e Deus veio e falou, não, queridinha, não é, precisa mais um pouquinho. Meu Deus. E aí, ia chegando próximo de casa, o Tom falava pra Mariana, chegamos na nossa casinha, que né? legal. A gente já tá chegando. E ele sempre falava nossa casinha. Aí, quando eu fui criar o arroba, eu queria só nossa casinha, porque eu não queria mais nada de blog. Mas não estava disponível para criar, então eu falei, então põe blog Nossa Casinha. Aí ficou blog Nossa Casinha. E aí eu comecei a postar as coisas só de dona de casa, né? A minha macarronada do jeito que eu gostava de fazer. Né? Não era, no princípio não era nem com a intenção de estar inspirando outras pessoas, era só porque eu amava fazer aquilo mesmo. Você sempre inspirou influenciar, provavelmente pelo perfil comportamental influente que você é. Que é natural falar, que é natural vivenciar isso, né? Não é nem aquele ato de ensinar, é de compartilhar, é de inspirar, sim. Entende? É de mostrar um outro ângulo, uma outra maneira de pensar, porque existe tantos caminhos na vida, né? Então, muitas vezes a pessoa olha essa mesa posta, que tá a coisa mais linda, né? Mas eu não tenho um açucareiro, mas existe tantas outras maneiras, outras opções. Então, eu queria mostrar isso, sempre isso. E aí, começou a crescer. Foi uma foto do quarto da Mariana, que acabou viralizando. Foi, acho que, o primeiro conteúdo que eu tive na internet que viralizou, né? E aí, através disso, foram chegando mais pessoas. E aí, eu fui continuando e fazendo. E um dia, eu conversei com Deus. Falei, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que é para eu fazer? O senhor está contente com isso? É isso que o senhor quer? Porque eu tenho dúvida, eu não sei. E aí Deus falou, não, é isso mesmo. Segue. Pode seguir em frente. Uau, que lindo. Então, aí hoje eu só continuo, até quando Deus quiser, até quando Deus permitir. Uau, Aninha, eu queria ficar a tarde inteira aqui só. Ai, podemos ter a parte 2 do podemos. programa? Lógico, podemos. Meu Deus, eu ficaria aqui degustando essa parte da história que eu não conhecia e como é lindo poder ser identidade. Ali você pôde ser a Aninha, o blog Nossa Casinha com vocês, sendo vocês.
eu sempre gostei desse universo da casa. De fazer um bolo, de montar uma mesa, de fazer uma cama posta, eu sempre gostei muito disso. No começo eu nem compreendia muito isso em mim, porque ele não estava acostumado. Querida, eu quero ficar em casa sovando massa de pão, deixa eu. Olha que lindo isso. Me deixa. Que lindo. Entende? Isso. Então, assim, e existia um preconceito até em relação a isso. E ali eu pude ser eu, na minha simplicidade. Que lindo, Ana. Do meu jeito de ser. Olha que lindo. Continuo, Senhor. E aí, só pra gente finalizar, porque o Edilson já disse que tá na hora de acabar. Ô, Edilson. O que você diria para aquela mulher que tá ali, ó, do outro lado da tela, pensando em desistir, achando que talvez sovar uma massa do pão é tão pequeno, que precisa fazer coisas extraordinárias para ser notada, que sua identidade está no fazer, mas ela é filha amada de Deus. O que você diria para ela que tá ali do outro lado da tela? Nossa, essa palavra que você falou agora, ela mexeu comigo, eu já fiquei emocionada. Para ser notada. Somos notadas pela pessoa mais extraordinária, mais importante do universo, que é Deus. Todos os dias, a todo momento. Se você levantar a sua voz agora e falar, Pai, Ele sabe que é você. Que lindo. Se eu falar, Ele sabe que sou eu. Somos notadas por Ele. Existe uma grandeza imensa em cuidar do lar, em cuidar da família. Uau. Assim como existe uma grandeza imensa em estar num hospital operando, como você falou, uma cirurgia. Todos nós temos um chamado, uma importância. Somos importantes, todos à nossa maneira. E o que é melhor? Somos importantes para Deus, do nosso jeito, do jeito que somos. Também foi complicado para mim entender que esse era o meu propósito. Uau. E hoje eu amo, sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez. É prazeroso, é maravilhoso fazer um bolo, cuidar da casa, cuidar do lar. Ai, que delícia. Seja feliz onde você estiver, floresça onde Deus te plantar. Uau, isso. Que lindo, obrigada, viu? Sem palavras para este programa. E eu quero agradecer a cada patrocinador, a cada parceiro que faz esse programa uma realidade. Meu Deus! Eu estou aqui, ó, pulando de alegria por essa mensagem. Então, mulher, sua identidade jamais pode ser tocada, porque esse sangue real que está aí na sua veia pertence a este Deus de amor que é o seu Pai. Um grande abraço e te espero no próximo programa. Tchau!